Olá, turma! Hoje nós vamos dar continuidade à Revolução Americana, módulo 2, capítulo 5 do livro de vocês. Vamos lá! Os conflitos entre ingleses e colonos. Só para a gente relembrar, nós estamos falando do processo que levou à independência das 13 colônias, atual Estados Unidos. Ao longo dos anos, a relação entre os colonos da América do Norte e o governo da Inglaterra tornou-se cada vez mais conturbado. Esse conflito de interesses marcou a história do desenvolvimento dos Estados Unidos e influenciou o surgimento de ideais de liberdade e de independência entre os colonos. Além disso, desentendimentos entre países europeus envolvendo territórios coloniais também influenciaram no contexto estadunidense. Vamos conhecer agora como foi esse processo. Primeiramente, nós vamos falar sobre a Guerra dos 7 Anos. Entre 1756 e 1763, alguns países europeus e suas colônias se envolveram em um conflito militar, conhecido como Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra e o Reino da Prússia se aliaram para combater exércitos da França, Áustria, Rússia e Suécia, principalmente por causa de disputas territoriais. O conflito acabou repercutindo também na América, levando os moradores das 13 colônias a combaterem os colonos franceses que tinham se estabelecido na região do Canadá. Por fim, a Inglaterra foi vitoriosa e ficou com alguns territórios na América, como a colônia canadense. Embora a Inglaterra tenha vencido, sua participação na Guerra dos 7 Anos gerou muitas despesas e, consequentemente, muitas dívidas. Em razão disso, seu governo aumentou tanto o controle sobre as colônias da América do Norte quanto os impostos dos colonos. Assim, algumas leis foram aprovadas para legitimar a interferência inglesa nas 13 colônias, como a Lei do Açúcar, de 1764, a Lei da Moeda, também do mesmo ano, a Lei do Selo, de 1765, são alguns exemplos de legislações que tinham como objetivo restringir a autonomia das 13 colônias e controlar cada vez mais suas políticas comerciais e econômicas. A população das 13 colônias ficou bastante insatisfeita com as leis aprovadas pelo Parlamento da Inglaterra. Essas imposições geraram uma série de manifestações e protestos contra o governo inglês em diversas cidades, além da instituição de boicotes à compra de produtos ingleses. Na região de Boston, em Massachusetts, esses movimentos foram intensos e reuniram grandes números de pessoas. Em 1770, durante um protesto, soldados ingleses atacaram os colonos, provocando mortes e deixando muitos feridos. Esse episódio ficou conhecido como Massacre de Boston, e ao longo dos anos foi considerado um acontecimento simbólico da insatisfação dos colonos com os ingleses e o início das manifestações a favor da autonomia política. Em 1773, a situação de tensão se agravou ainda mais com a aprovação da Lei do Chá. Essa legislação obrigava os colonos a comprarem chá apenas de fornecedores da Inglaterra ligados à Companhia das Índias Orientais. Desse modo, os colonos tinham de se submeter aos altos preços da mercadoria sem poder participar do comércio internacional do produto. Para protestar contra essa medida, em 16 de dezembro de 1773, colonos disfarçados de indígenas invadiram o porto de Boston e atacaram os navios mercantis da Inglaterra. Mais de 300 caixas de chá foram jogadas no mar durante esse episódio, que ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Como vimos, diversos episódios de conflito entre colonos e governo inglês geraram insatisfação da população das 13 colônias. Considerando esse contexto, as ideias iluministas de liberdade e de autonomia política passaram a ganhar mais adeptos entre os colonos da América. Para discutir tais ideais e analisar a situação de tensão com o governo inglês, representantes das 13 colônias se organizaram em duas reuniões, em 1774 e 1775 na Filadélfia. No segundo encontro, tomaram uma importante decisão. As 13 colônias declararam sua independência em relação à Inglaterra, afirmando que recorreriam a um conflito armado caso sua determinação não fosse aceita. Nessa ocasião, George Washington, um rico proprietário de terras, foi nomeado líder dos colonos. Para legitimar a decisão, foi aprovada a Declaração de Independência das 13 Colônias, documento em que os colonos reafirmavam sua autonomia política em relação ao governo da Inglaterra. A declaração foi publicada em 4 de julho de 1776 e representou um marco na história dos Estados Unidos. A Inglaterra resistiu militarmente à decisão da independência das 13 colônias, em uma guerra que durou 6 anos.
Os colonos enfrentaram muitas dificuldades nesse conflito, pois tiveram de combater o experiente exército inglês. Nessa época, a França tinha o objetivo de enfraquecer o poder inglês da Europa e, por isso, forneceu apoio financeiro e militar às 13 colônias, que foi fundamental para os combates. Em 1781, após forte resistência dos colonos, a Inglaterra foi derrotada e expulsa da América do Norte. 2 anos depois, a independência das 13 colônias, agora Estados Unidos, foi reconhecida com a assinatura do Tratado de Paris. Para dar estabilidade ao país independente, foi necessária a criação de uma Constituição, que estabelecesse as principais leis e normas das instituições do Estado. Uma série de discussões, em 1787, foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos da América. O documento dividiu o governo em poder legislativo, judiciário e executivo. George Washington, além de liderar o exército nas guerras de independência, teve um papel fundamental no grupo que aprovou a Constituição. Em 1789, ele foi escolhido como o primeiro presidente dos Estados Unidos, governando até 1797. Os ideais de liberdade propagados pelos adeptos da Revolução Americana não incluíam toda a população que vivia no território estadunidense. Pessoas escravizadas e os povos nativos, por exemplo, não eram considerados dignos do direito à liberdade. Por isso, a independência dos Estados Unidos é considerada um processo permeado por contradições. Um exemplo dessa incoerência refere-se ao regime escravista, mantido nos Estados Unidos após a declaração de independência. As pessoas que participaram do movimento a favor da autonomia política não queriam perder seus privilégios nem deixar de lucrar com o trabalho forçado dos africanos e afrodescendentes. Quanto aos povos nativos, as legislações também não garantiram nenhum direito. As terras dessas populações continuaram a ser exploradas e ocupadas continuamente. De fato, ao longo dos anos, essa exploração só se intensificou, principalmente com a política da Marcha para o Oeste, que estimulou a venda de muitas terras indígenas aos colonos. Além dos escravizados e dos povos nativos, outro grupo de pessoas ignoradas no processo de independência foram as mulheres. Elas continuaram sem ter direito de participação política. A conquista feminina pelo direito ao voto apenas foi efetivada nos Estados Unidos depois de um intenso movimento de luta das mulheres, as quais ficaram conhecidas como sufragistas no início do século XX. Pessoal, encerramos por aqui, mas passarei exercícios para que vocês fixem o conteúdo, ok? Bons estudos, se cuidem. Até breve.